Fala, mamíferos! Você tava com saudade, não tava, que a gente voltasse aqui para dentro do nosso estúdio incrível e maravilhoso? Afinal de contas, a gente acabou de passar por uma fase incrível que vocês pegaram a temporada de Agroleite, que inclusive estávamos lá com a IPRA ajudando a gente todos os dias, cedendo espaço, cedendo para a gente convidados e fazendo isso tudo. E não cansado disso, trouxemos mais um da IPRA que já veio antes. Se você não viu ainda, pode olhar aqui no card, provavelmente você já vai ver um vídeo dele incrível falando sobre ordenhabilidade de vaca. Mas hoje, de novo, mais uma vez, ainda bem, se tudo der certo, será a duas de pelo menos umas 357 que ele vem aqui. Ciro Siqueira, tudo bem, Ciro? Tudo bem, boa noite. Boa noite, que bom ter você aqui de novo. Da outra vez a gente estava online, mas a gente sabe que realmente quando está aqui corpo a corpo, o negócio é diferente, realmente o papo flui muito melhor, né? Tem mais emoção, muito mais emoção. Beleza, também estamos aqui com o Walter. Segunda vez, Walter? Pessoal, segunda vez, estou de volta aí, ó, e agora com a camisa da companhia, hein? Aquilo era só uma introdução ao Walter, a todo mundo que estava aqui, que bom que você está aqui com a gente também. Obrigado. E Samuelson, de vez em quando vai, de vez em quando vem, mas está sempre aqui com a gente, né? Isso aí, estamos mais uma vez aqui para bater esse papo gostoso que vamos ter nesta noite de segunda-feira. E se você não está assistindo na segunda-feira, também esteja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Bom demais, então. E pessoal, assim, ó, direto ao ponto. Hoje vocês podem ver que o título é um pouco diferente do que vocês estavam acostumados. Parece que a gente vai falar de agricultura, mas a gente está falando mesmo é de vaca, é de ordenha, é aquilo que o Mamíferos faz de melhor aqui dentro, quando a gente não está com o Leandro da JPA aqui, que vem trazer para a gente a parte de agricultura. Mas ordenha, hora de colher ou hora de plantar? Vamos falar de tudo, falar dos hormônios, daquilo que você precisa saber, dos hormônios que a sua vaca produz, para você saber se ela vai produzir mais ou menos de acordo com a lactação dela. Você sempre escutou falar de ocitocina. Hoje você vai escutar de outros hormônios que eu tenho certeza que você não escutou em outro lugar. E no final do vídeo, o Ciro vai trazer para a gente algumas dicas de como você fazer para sua vaca produzir mais e melhor. Não é isso, Ciro? Isso aí. Então tá bom. Ciro, pessoal que não te conhece, por favor, explica um pouco quem é o Ciro e por que você está aqui nessa mesa com a gente. Ciro é realmente apaixonado pela atividade de leite, né? Eu acredito muito no setor, eu acredito muito no processo, né, de trabalhar pessoas e os animais junto para alimentar, para produzir alimento de qualidade e com responsabilidade. Então, a gente está aí no mercado já desde 2001, né? Estamos há 14 anos no IPRA. Começamos toda a parte técnica e hoje somos gerente de serviço técnico e acabamos aí rodando o Brasil aí falando um pouco da nossa linha preventiva, mas falando também desse grande desafio que é para nós hoje entender como que a nossa vaca pode produzir mais através de uma ordenha bem feita, que é o termo ordenhabilidade que a gente usa no dia a dia, né? Não, com certeza. E, gente, sim, vocês já viram em outros episódios, a gente que convive, assim, é uma máquina de pensar em ordenha e pensar em vaca e conseguir trazer pra gente coisas práticas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. É a gente conseguir trazer coisa prática pro pessoal. E hoje a gente vai falar um pouco de teoria, porque a gente vai falar de hormônio, mas hormônio de uma forma prática. E eu queria começar justamente nessa questão hormonal. A primeira coisa que eu queria falar, assim, eu não sei se você prefere falar de estímulo ou diretamente de ocitocina, mas eu queria deixar claro isso, né? Que normalmente quando se fala de ordenha, todo mundo cita a ocitocina. Então você vai em palestra, você vai em todos os lugares, a gente sempre escuta falar só da ocitocina e a gente sabe que ela é muito importante, mas a gente sabe que ela não é o único hormônio que está dentro disso tudo. Então, o que você me fala? Até que ponto que a ocitocina é importante? Quando é que ela começa? Quando é que ela começa? Só para dar uma pincelada nesse primeiro, para a gente entrar de fato no assunto. Então, eu acho que a ocitocina ela é tão falada e tão importante porque muitas vezes a gente não deixa a vaca produzir. E a gente tem que aplicar ela. Então, por isso que ela é um tema muito, que a gente fala muito sobre ela. Mas sempre quando a gente fala da não produção de ocitocina, a gente está falando de uma produção de adrenalina. Então essa vaca ou sentiu dor ou sentiu medo. Então por isso que a gente está falando muito dessa questão de ordenhabilidade, é justamente isso. Então falar de hormônio é falar também de produção dessa vaca sentir dor. Então por que ela não produz esses hormônios que a gente vai estar falando e um deles é a ocitocina? Porque em algum momento da ordenha essa vaca está sentindo dor ou no começo, ou na metade, ou no final, e está produzindo adrenalina. E a partir do momento que ela produzir adrenalina, ela corta a produção
de ocitocina, né, de GNRH e de prolactina. Entendi. Então, e eu também acho que tem uma outra coisa nisso aí que com o tempo foi pegando moda, né? Que a gente pode comprar para injetar na vaca, né? Então acaba que é uma ferramenta que, na minha concepção, ela é bem perigosa, mas é o que de fato muita gente usa aí para sarar, entre aspas, para tratar um problema maior de uma forma mais fácil, né? Que é negócio que eu sempre falo, de você pegar a sua esposa de traindo em cima da sua cama e você vende a cama para resolver o problema e não vai na raiz, né? O grande desafio hoje da gente é pensar nisso, né? Talvez no primeiro momento a gente pensava sempre na produção de ocitocina para a vaca liberar o leite, por isso que a gente falou do tema da colheita, mas quando a gente vai falar hoje do tema do plantio, é muito mais importante, traz muito mais dinheiro para dentro do produtor, muito mais dinheiro para dentro da fazenda, muito mais conforto, porque a vaca ela produz quando ela tem conforto, né? Ela produz quando ela tem uma boa rotina, e isso que vai fazer essa fazenda ser viável economicamente no futuro ou não. Eu sempre falo e vou falar toda vez que a gente sentar. Talvez a atividade de leite é a única atividade que o concorrente é ele mesmo, é o produtor mesmo. Quer dizer, ele tem que estar evoluindo todo ano. Então, eu acho que a gente falar de ordenha e falar agora desses hormônios para a gente despertar esse interesse, eu acho que é um fator fundamental. E eu acho que é a sinergia que nos une hoje. Une IPRA e a Companhia do Leite nesse trabalho de entender como que a gente vai fazer, produzir mais leite com o mesmo potencial que a gente tem hoje, né? Sem estar expressando muito mais, um custo muito maior dentro da propriedade. Porque às vezes a gente está querendo ganhar em litros de leite, em tantas outras, né, em ferramentas, e a gente está perdendo essa litragem de leite na hora do ordenho. E a gente tem que entender, a gente não pode pensar que não está perdendo, está perdendo. A diferença, muitas vezes, numa fazenda que produz 43 litros de média para uma fazenda que produz 40, é ordenha. E é uma realidade. E quando a gente fala 1 litro de leite, economicamente, ele representa o 13º salário para qualquer tamanho de propriedade. Se eu estou falando de uma propriedade de 15 vacas ou de 1.500 vacas, 1 litro de leite é quase o 13º salário dessa fazenda. Ciro, então, na verdade, nós estamos falando que quando a gente fala ordenha, nós podemos traduzir que são os estímulos para a gente fazer a vaca estar confortável no momento da ordenha. É isso aí. Então, a vaca hoje ela trabalha com são 2 estímulos que a gente fala, né? Então, ela vai trabalhar o primeiro estímulo que ela trabalha o barulho da ordenha, o movimento do trator, o movimento dela para a sala de ordenha, onde ela vai relaxar a musculatura para esse leite que está na cisterna, que é em torno de 20% a 25% sair, e por isso que muitas vezes a gente tem vacas na sala de espera pingando leite, e aí a gente há um equívoco pensando que essa vaca está pronta para ordenha, ela não está, ela está com a musculatura relaxada, porque se eu quero ganhar dinheiro na colheita e no plantio, o meu foco é o leite alveolar, né? Então aí vem o segundo estímulo, que é o toque. A partir do toque, eu tenho toque no teto e eu tenho a temperatura. Muito importante essas 2 ações, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, a partir do momento que eu toquei no teto da vaca com o toque, com a temperatura, eu começo essa produção de ocitocina na corrente sanguínea e aí esse alvéolo começa a gerar uma pressão para esse leite sair. Só para o pessoal que às vezes não está acostumado com o termo, né? A gente poder deixar claro aqui, quando eu falo a cisterna do teto, do Uber, né? A gente está falando daquela parte que é oca, que está justamente do teto e um pouco mais para cima, que fica um leite represado ali, né? Que é aquele primeiro que sai, que a gente fica olhando, e o leite alveolar é aquele que está no Uber em si, na glândula mamária, naquela parte que é como se fosse uma esponja. Se você ainda não viu, coloca no Google como é que é uma glândula mamária, que você vai ver que ela é como se fosse uma esponja, né? E os buracos que você vê na esponja são os alvéolos, que é onde fica retido esse leite que não está lá no funil. Vamos colocar assim de uma forma bem coloquial, né? Isso aí. O não está pronto, né? Que não está retirado pronto ainda. E ainda mais nessa pegada toda esponja, é muito interessante entender que ao momento que eu estou espremendo essa esponja, eu estou gerando uma pressão de saída do leite. Então vamos entender que vácuo não tira leite. A vaca me entrega o leite na cisterna
Depois da cisterna, esse leite vem com essa pressão para o canal do teto e aí a pulsação executa o trabalho da nossa mão na ordenha manual, né? Então a pressão para o leite chegar na ponta do teto é a vaca que exerce, né? É essa pressão, essa esponja que está sendo amassada com a produção de ocitocina. Beleza, e falando de toque, falando de estímulo, o estímulo ele não começa só ali, não sei se é assim que você vai definir, mas não começa só quando você encosta na vaca que você começa. A vinda dela da sala de ordenha, é todo o trabalho de som. Existe um número que a gente busca hoje, que é um leite de 0 a 20 segundos, que a gente fala hoje que eu busco hoje entre 800 a 1 litro e 200, representa que essa vaca está sendo bem conduzida e ela chegou e quer ser ordenhada. Aí, porque a gente está falando justamente desse primeiro estímulo, que seria a musculatura dela estar relaxada. Porque se ela não tiver com a musculatura relaxada, ela não consegue me dar esse volume de leite nesses 20 segundos. Se ela está com a musculatura do leite, na musculatura do teto relaxada, ela consegue me entregar esse número aí, que é em torno de 800 a 1 litro de leite nos primeiros 20 segundos de ordenha. E que horas que vem o barulho da ordenha? Às vezes vem o barulho do rádio. Eu lembro até que uma vez eu vi no Globo Rural, achei interessante isso, uma mulher falando que quando ela tinha flores que ela colocava na sala de ordenha, e quando ela trocava as flores, a vaca, ela de uma certa forma respondia ali pela, vamos colocar a rotina que saiu, ou então a flor que voltou. Isso tudo é bobagem ou você acha que é o que é? Não, quando a gente vai definir vaca, eu acho que a palavra que tu falou, para mim, ela vai se encaixar em qualquer momento, que é a rotina. Para mim, se eu não quero ter problema com as minhas vacas, eu não mudo a rotina dela. Eu construo uma rotina e aí entra na rotina de ordenha, a rotina da alimentação, né, em todo o processo. Então, realmente tem essa relação e a gente percebe muito isso, né? Eu acho que hoje a gente consegue, esse tema que a gente está falando hoje, a gente fala por uma fazenda pequena que está ordenhando um balde ao pé, para o cara que está ordenhando numa canalizada, num carrossel e num robô. E o que a gente vai conversar hoje junto com vocês é reunir todas essas informações. Porque todas elas, cada uma com a sua tecnologia, está gerando uma ordenha. O ser que está sendo ordenhado é o mesmo. A tecnologia é diferente, mas todas elas geram a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente pensa, eu tenho o produtor que está ordenhando num balde ao pé para o cara que tem um robô de ordenha diferente. Não, é a mesma coisa, o conceito é igual, né? Algumas diferenças, mas todo o conceito básico de ordenhabilidade é o mesmo, né? Da gente explorar melhor essa vaca é o mesmo. Então, por isso que é muito importante a gente realmente falar nessa linguagem, porque eu acho que é uma chave que a gente precisa mudar, né? E principalmente é uma chave que o produtor volta e fala, tá deixando de ganhar dinheiro. Tá deixando de ganhar dinheiro. Então, Ciro, a primeira coisa é musculatura relaxada. E depois da musculatura relaxada, como é que nós vamos espremer a esponja lá? Então, depois que eu tenho a musculatura relaxada, o que é? É o toque. Então, depois que eu toquei, vou tocar no teto da vaca, toque da mão do ordenador, com a temperatura, né, que envolve também, começa a liberação da ocitocina. Então, qual que é o tempo? Cada rebanho tem seu fluxo de leite, então a gente fala que hoje um tempo não inferior a 1 minuto e não superior a 1 minuto e meio, eu deveria estar colocando o conjunto para ordenhar. Então, a partir do momento que eu toquei no teto da vaca, eu vou ter entre 1 minuto e 1 minuto e meio, para quê? Para ter a melhor produção, ter um melhor fluxo de leite, para conseguir sincronizar a descida do leite cisternal com leite alveolar. E aí, por que é tão importante? Para essa vaca me produzir todo o leite que tem dentro da glândula mamária? Não. Aí vai entrar a outra etapa, que é a prolactina. Por que essa descida é tão importante? Porque se a prolactina é o hormônio que essa vaca vai produzir, esse alvéolo vai produzir naquele momento que aquela parte daquela esponja está sofrendo pressão e vai definir quanto leite a vaca vai produzir na próxima ordenha. Então, muitas vezes o produtor pergunta, mas eu não tenho prolactina, e é um outro hormônio que a gente compra, né? A gente compra a prolactina, paga caro, e a vaca produz. E é muito simples de explicar, né? É o estresse dela, ela deixa de produzir. Então, no dia a dia nosso, vai alguém estranho dentro dessa ordenha, a gente vai lá acompanhar uma ordenha, na outra ordenha,
As vacas não produzem menos leite? Sim, porque elas deixaram de produzir prolactina, porque elas sentiram dor ou medo e produziram adrenalina. Né? Volta só um pouco antes aqui. Quando você fala da temperatura, o toque, para a gente fazer teste da caneca, os três primeiros jatos, tudo aquilo que você vai fazendo, toda aquela rotina que você vai fazendo para estimular essa vaca. A questão da temperatura, tem algo específico na temperatura? E 2, como é que a turma do Sul faz naquele julhão violento? Tá, então vamos pensar. A temperatura que eu falo e que a gente está começando a estudar e entender um pouco é a temperatura do toque. Então vamos pensar lá, eu tenho a mão do ordenador que mesmo com a luva, normalmente a luva que está usando passa essa temperatura, passa essa forma, e eu tenho um sistema de ordenha robótica que não tem a temperatura, que tenha ou o sistema escova ou a teteira individual que está fazendo a limpeza e preparando. O que a gente está percebendo, né, no dia a dia nosso? Que a ordenha convencional, o tempo fica muito próximo a 1 minuto, onde eu consigo o melhor fluxo. O tempo da ordenha robótica, o melhor fluxo vem mais perto de 1 minuto e meio. Ou seja, como eu não tenho a temperatura, essa vaca precisa um tempinho a mais para ela me dar o fluxo de leite. E isso é muito interessante, porque eu uso muito esse exemplo do robô, porque o robô, não é que eu goste do robô, eu acho que toda a tecnologia é bem-vinda, mas o robô prova tudo aquilo que a gente está falando, porque ele me responde em fluxo. Que muitas vezes numa ordenha convencional eu não consigo, eu preciso de um tempo para entender se isso aí, se essa mexida no manejo foi eficiente ou não. O robô, ele me representa em 24 horas, eu sei se esse rebanho melhorou ou não o fluxo através dessa alteração. Então, muitas vezes a gente vai lá numa fazenda, aumenta o tempo de preparo e a gente vê que o fluxo melhorou. Opa, então tem essa relação. E principalmente na ordenha convencional também. E a gente vê essa eficiência do tempo de preparação na produção de prolactina. Por quê? Porque quanto mais... sempre falo, a lucratividade de uma fazenda depende da curva de lactação. Então eu sempre falo que a gente pode falar de nutrição em cima da curva de lactação, a gente pode falar da reprodução em cima da curva de lactação, e nós vamos falar agora de ordenha em cima da curva de lactação. Quer dizer, se eu tenho uma vaca bem preparada, essa vaca produz mais prolactina. Ela expressa o potencial produtivo antes do que uma vaca que não está sendo bem estimulada, do que uma vaca que todo dia tem que aplicar ocitocina. Né? Então, justamente esse é o desafio. Né? Ô Ciro, você está falando então que eu estimulando a vaca, que tem custo zero isso, eu consigo, talvez então, né, aumentar a produção, o pico dessa vaca? É isso aí. Né? Então, hoje, a gente sabe que isso é muito interessante, são dados, né, que a gente vem levantando. Nas fazendas hoje de ordenha robótica, como tem a vaca é preparada todo dia da mesma forma, a gente vê hoje uma antecipação muito no pico de produção. Né? Ou esse volume de leite chegar antes do que numa ordenha convencional. Por quê? Porque prepara todo dia. Voltou para a rotina. Voltou para a rotina. Então, o grande desafio nosso hoje dentro de fazendas é estabelecer rotinas de manejo. A gente sabe que tem um desafio, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma ampliação do equipamento de ordenha, onde a gente vê hoje ainda uma fazenda lá que vai ampliar um equipamento de ordenha, que vai botar 10 pontos de ordenha e coloca uma linha central, ou seja, 10 vacas de cada lado, são 20 vacas, mas só tem 10 conjuntos, e não opta por colocar uma linha baixa, onde a vaca não espera mais, né? A justificativa hoje é muito complicada, porque esse cara está deixando de ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Né? Por quê? Porque a vaca está esperando. Aí eu não entendo porque eu vou lá, eu planto a melhor, faço a melhor silagem, a melhor instalação, né? Busco a melhor reprodução, e a minha vaca fica esperando na hora de se ordenhar. Ele economiza aí 20 mil, 30 mil nesse tipo de instalação, dependendo. E aí ele perde para sempre um volume de dinheiro significativo. O 13º. O 13º. E muitas vezes essas fazendas estão ampliando. Vamos pensar, vamos trazer para a nossa realidade média do Brasil. Hoje essa fazenda está com 4 conjuntos de ordenha e vai botar 6 conjuntos de ordenha. Aí ele vai lá, ele compra outra contenção, ele quebra o fosso. Se ele fosse pegar todo esse valor, eu vou botar só mais 4 do outro lado e transformar a minha ordenha numa linha baixa.
olha, o preço ficaria quase o mesmo e ele teria uma eficiência muito maior. Então, quando o pessoal me pergunta por que eu defendo tanto linha baixa, para mim é principalmente pela questão que a vaca não espera mais e eu consigo estabelecer protocolo de rotina de preparação melhor. E a gente sabe que é humanamente impossível numa linha central a gente conseguir estar estabelecendo uma rotina de ordenha do começo até o final da mesma forma, porque eu nunca sei quanto que a vaca vai liberar o conjunto para me preparar a próxima vaca. Então vamos pensar. Estou ordenhando lá os 2 lotes de vaca numa central, numa linha central, e a terceira vaca é uma vaca dura. Não adianta, eu preparei a outra vaca do outro lado. Aí essa vaca vai ficar 3, 4 minutos esperando. Ela vai ter que voltar a produzir ocitocina para ela voltar a produzir leite. Então a gente sempre fala, para o principal, você atrasa muito o teu processo. Né? A gente pensa muito em fluxo de leite, a gente escuta muito falar, o pessoal falando, quantas vacas eu estou ordenhando por hora por conjunto. Já escutei quantas vacas eu estou ordenhando por ordenador. Não, gente. Eu quero saber quantos litros de leite eu estou tirando por hora por conjunto. Porque quanto mais leite eu estou tirando por hora por conjunto, o que significa? Mais prolactina. Se eu estou produzindo mais prolactina, eu estou deixando a minha vaca expressar todo o potencial produtivo dela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando da questão da linha baixa, porque com a linha baixa eu tenho conjunto de um lado e do outro também. Sim. E tendo dos 2 lados, eu não preciso deixar uma vaca acabar de ordenhar para poder ordenhar da outra que está do outro lado, que já está preparada, já está toda no jeito. Então, isso significa que se eu tiver uma, não é tão fácil você achar, mas existe, se eu tiver uma linha média, mas tiver com 2, ela tiver dupla, eu estou falando que isso também serve. Serve. Então a questão está muito mais ligada à duplicidade dos 2 lados do que da linha baixa em si, né? Só para deixar ali para o pessoal... para o pessoal entender. E, tanto que assim, a gente teve experiências com clientes que hoje estão com linhas duplas, linha baixa, que a gente trabalhou esse propósito. Na época ele tinha 8 pontos de ordenha e a gente fez esse trabalho de preparação. Então a gente trabalhou muito a máquina dele para ter uma boa eficiência. E a gente começou, então entrava um lado, colocava para ordenhar e só começava a preparar o outro lado quando o primeiro conjunto extraísse. Então no começo, fizesse a extração. Então no começo todo mundo, não, mas vai aumentar muito o tempo de ordenha. E o funcionário topou a ideia, não, vamos fazer. E ele falou, Ciro, baixamos 20 minutos o tempo de ordenha. Na época 90 vacas. Ele esperou liberar o conjunto. Então que ele ganhou em estímulo, pagou o tempo que ele estava esperando lá. Então é muito importante isso, né? E a gente fala assim, eu acho que é o nosso dever falar sobre isso. A atividade de leite é uma atividade complexa dentro do agronegócio, é uma coisa que eu sempre também falo, ela não desmerecendo as outras atividades, mas a gente sabe que a maioria das outras atividades a gente tem uma cartilha e dá para trabalhar com uma receita, quase como uma receita, não sempre... E o leite, não. A atividade de leite talvez é a única. Cada fazenda é um mundo e nós, profissionais, temos que nos preparar para entender como que a gente pode trabalhar de melhor forma para aquela fazenda. Então, interessante, Ciro. Eu já presenciei uma fazenda sair de 6 conjuntos para 10 e o tempo do ordenha dobrar. Credo. Piorar. Que é isso? Dobrou. Com o mesmo número de vacas. É porque a equipe também não estava preparada para fazer o que a máquina estava preparada para fazer. Então, colocou 10 conjuntos, colocou 10 vacas do lado, ficava 10 vacas esperando do lado de lá, e o negócio não funcionava. Aquelas primeiras 10 vacas eu não acabava de ordenhar aquilo nunca. E o pessoal começou a ficar trombando lá dentro do fosso. E na hora que eu resolvi sair no meio da ordenha, daqui a pouco o gerente da ordenha estava do lado de fora da ordenha. Eu falei assim, mas você está fazendo o quê aqui? Não, vim buscar a vaca. Eu falei, não, você pode voltar para lá. Então, teve que retreinar a equipe, né? Para ela conseguir dar conta de voltar no mesmo tempo de ordenha com mais conjunto. E foi uma peleja. A rotina de ordenha você tem que repensar ela todinha, né? De fato. Toda hora, simples. duplo simples, o carrossel, né? A gente fala muito, eu sempre quando a gente vai em carrossel, a primeira coisa que eu falo, você vai... Definimos o tempo lá o tempo que o carrossel vai rodar, definimos o ponto onde cada pessoa vai ficar, e a partir dali ela tem no máximo 2 metros para trabalhar. Ela não pode sair dos 2 metros. Porque o normal no carrossel é a pessoa rodar 4 metros.
e aí eu perdi tudo isso que o carrossel Toda me traz de eficiência. vantagem, que é o teu ponto fixo, que é eu gerar a rotina. Padronização, Padronização da rotina. É 2 metros. Então o bota faz quase que um cercadinho nos 2 metros de cada um tem que trabalhar. Então quem vai preparar, fazer, quem vai secar, quem vai colocar o conjunto. Então isso é muito importante. E a gente vê, né, não só hoje para a produção, né, por causa da prolactina, mas a gente também tem essa questão que é outro hormônio que vou deixar no ar também aí para a gente, que dá para, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar, vocês podem procurar, mas a gente tem ainda na hora do ordenha a produção de GNRH. Então por que a gente chega em algumas fazendas onde a taxa de reabsorção embrionária é muito alta? E aí a gente ia lá, melhorava o sistema de ordenha, e o produtor falava para mim, não, Ciro, minha taxa de concepção melhorou. Sem alterar nada, Sem né? alterar nada. Sem alterar Só nada pra- na reprodução. Aqueles que ainda não estão sabendo, eu vou contar um segredo para vocês. GNRH, inclusive, é um dos hormônios que podem ser utilizados em protocolos. Tanto de ATF, FIV, seja lá o que for. É um protocolo, é um hormônio que também atinge a reprodução e você pode utilizar. Então, o que o Ciro está falando é que se a gente tiver uma ordenha mais bem feita, com rotina, com todas essas boas práticas que a gente está falando, acaba que você não vai interferir tanto no GNRH que você está utilizando na reprodução, correto? Correto. E tem uma interferência nessa questão de preparação. Ela tem uma interferência também direta em CCS. Então, muitas fazendas que o produtor vai lá, coleta a vaca com 600, 700 mil, coletou cultura negativa. Essa vaca está com estresse de ordenha. Ela está produzindo CCS alta muitas vezes por estresse de ordenha. Tá causando um distúrbio Causando ali. distúrbio, está causando um refluxo, uma inflamação, alguma coisa que está gerando uma descamação. Então é importante, né, a gente falar sobre esse tema, e eu acho que o mais importante agora, né, com a Companhia do Leite, com o MilkSac, a gente poder medir isso, e a outra parte mais importante ainda é formar profissionais para medir isso, porque também a gente precisa entender, toda essa questão hoje de ordenha em si, eu falo sinceramente hoje, eu acho que essa é uma decisão do técnico. O produtor, ele não deve se envolver com mais esse desafio dentro da fazenda. Então, quando a gente fala hoje em definir rotinas de preparação, em definir se eu vou trabalhar com uma ordenha, o sistema de ordenha, fluxo de extração, que é uma coisa que a gente conversa muito sempre, que é um desafio muito grande, né? Todo o vácuo de trabalho, isso é uma decisão técnica. Isso não é uma decisão do produtor. Eu acho que a gente não pode deixar. O pior de tudo é que a gente está deixando o produtor tomar essa decisão, e ela tem que ser uma decisão técnica com base naquilo que a gente fala, que é a mudança que a gente tem, eu acho que a gente está aqui muito por isso hoje, que são essas mudanças de entender, né, que eu tenho vacas de alta produção e vacas de alto fluxo. Então, o que é uma vaca de alta produção? Ela produz muito leite. E ela tem um fluxo X. E o que é uma vaca de alto fluxo? É uma vaca que vai produzir esse leite num tempo muito menor. E se eu tenho uma produção de leite num tempo muito menor, eu estou consumindo mais vácuo. Então, vamos trazer isso para um exemplo muito claro. Eu posso ter um rebanho de 40 litros de média com um fluxo de leite de 2,4 litros por minuto. E eu posso ter um rebanho com 35 litros de média com um fluxo de leite de 3,5. Esse fluxo, 3,5 litros por minuto. Esse rebanho de 3,5 vai consumir 1 kPa, 2 kPa a mais de vácuo por ordenha. Vamos pensar que nós estamos com o mesmo sistema de ordenha, independente do sistema. Independente se nós estamos falando de uma linha baixa, de um carrossel, de um robô, de um balde ao pé. Esse rebanho com maior fluxo vai consumir mais vácuo. Com certeza, mais líquido em todo o sistema vindo, Quanto mais, automaticamente mais consome vácuo. mais vácuo. Então esse é o grande desafio, né, da gente entender a questão de fluxo. E eu acho que por isso que a gente está também, por isso que a MilkSac vai nos ajudar muito, né? Que é justamente conseguir fazer esse levantamento, eu acho que a principal função hoje é mapear, né? A fazenda ter essa noção de como que está o fluxo, como que está acontecendo a ordenha, e a partir dali a gente conseguir gerar a melhor estratégia de trabalho. E se você imaginar que uma ordenha, ela foi feita para ordenhar uma Jersey, uma Nelore,
Não foi feito para Nelore, mas tem gente que né? Põe lá. Mas uma Girolando e uma holandesa e achar que a mesma máquina vai ser a mesma máquina para todas essas raças e vai ficar tudo certo, não tem condição nenhuma, búfala. Né? E búfala, né? Também pensei nisso, de fato. Mas deixa eu falar, só para a gente acabar aqui de falar sobre isso, que eu acho muito importante, essa questão do plantio ao invés da colheita. A gente falou muito de colheita aqui, inclusive com mais assuntos, né? Mas no plantio, voltando na prolactina, Ciro, me ajuda um pouco aqui para o pessoal entender um pouco mais aonde que a prolactina está, só para a gente resgatar o assunto. Já foi dito, sim, só para a gente resgatar. Então, a prolactina ela vai ser responsável pela contração do alvéolo? Não, a ocitocina ela é a responsável pela contração do alvéolo e a prolactina vai definir quanto que esse alvéolo vai produzir na próxima ordenha. Então, por exemplo, é como se eu tivesse, vamos pensar, eu tô com ocitocina, eu tô fazendo a minha colheita, tô tirando o meu e a prolactina é o meu adubo, é a minha adubação. Tá, mas o que a gente precisa de fazer para produzir mais prolactina? Bom, então aí entra todo o processo. Como que eu produzo mais prolactina durante a ordenha? Eu não posso trabalhar com os extremos. O que é os extremos? É um vácuo superior a 42 kPa nos primeiros 2 minutos ou um vácuo inferior a 32 kPa. Por quê? O vácuo superior a 42 kPa ele fica uma pressão mais alta do que a pressão que a vaca exerce para me entregar o leite. Ela sente dor, ela segura, por isso que muitas vezes a gente vai em fazenda onde o produtor bota a mão, onde tem às vezes um tijolo, 1 litro de água para essa vaca me entregar esse leite. Por quê? Porque ela fica, muitas vezes no terço final da ordenha com um vácuo acima dos 42 e aí ela segura leite, segura realmente 1,5 litro, tá? Então esse é o grande impacto do vácuo superior a 42 e inferior a 32 porque ele gera refluxo. Então, se a gente for pensar hoje o refluxo, na primeira hora eu já não tenho produção de ocitocina, produzir adrenalina, a vaca sentiu dor. Então, não tenho ocitocina, não tenho GNRH, não tenho prolactina. E o pior, estou levando áureos, estou levando a galáctica, estou levando micoplasma para dentro da glândula mamária. Então, a gente tem que começar a entender que uma boa parte das mastites contagiosas, o que leva de um animal para outro é equipamento de ordenha. Se a gente não encarar esse desafio, não adianta usar a melhor vacina, a melhor terapia de secagem, se essa vaca vai parir, vai ser contaminada de novo. Então, se você não sabia, escuta essa, hein? Se o seu vácuo estiver baixo na sua ordenha, e a sua ordenha às vezes não está dando conta da quantidade de vácuo que tem que ser, o leite não só não é tirado direito da vaca, como inclusive ele pode voltar para o peito da vaca, não é isso? Isso aí. Através desse refluxo da teteira. Inclusive tem teteiras que, a gente vai conversar também com o Jair sobre isso, tem teteiras que elas têm um furinho para justamente não deixar com que haja esse retorno, né? A gente vai buscar muita tecnologia, está vindo muita tecnologia, eu acho que a gente tem que usar hoje, né? Então são equipamentos que eu defendo muito qualidade de ordenha hoje, então a gente tem que entender que quando a vaca mudou, a teteira convencional talvez não é a teteira mais eficiente. Então hoje, e aí também é uma coisa que a gente discute muito, não, eu vou usar uma teteira dessas, tem que ser só para fazendas de alta produção. Não, eu tenho exemplos de clientes, cooperativas que têm hoje muitas fazendas baldiopé usando teteira triangular e resultados fantásticos, de qualidade de leite, né, de mastite clínica. Então, quer dizer, a tecnologia a gente precisa adaptar e a vaca é a mesma. Então, se essa vaca de uma grande fazenda está sendo ordenhada com uma teteira, com uma tecnologia, por que aquele produtor lá que está ordenando no balde ao pé não pode utilizar essa mesma tecnologia? Isso são preconceitos que se traz muito porque a gente não falava de ordenha. A gente não falava. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais o louco, né? Eu já tenho mais 3 loucos juntos aqui que entenderam a ideia. Eu consegui convencer vocês muito bem, ou a gente já não vai ser mais um bando de louco, né? A gente vai falando realmente da importância que tem o equipamento de ordenha hoje dentro de uma fazenda. Não, e isso os 3 loucos que estão aqui, né? Porque tem toda uma roda de companhia do leite com 120 técnicos treinada para ser louco igual, né? Então, deixa eu voltar rapidinho no conceito. A gente estava falando de colher e plantar. Então, o colher ele vem todo
no barulho da ordenha, o jeito que eu trago essa vaca para dentro da ordenha, a calma que eu trago ela para dentro da minha contenção, que vai trazer musculatura relaxada. Então, estou preparando para a colheita. Né? O toque vai preparar a ocitocina que vai ser liberada. E aí, depois que essa ocitocina liberou, que eu estou fazendo a extração desse leite, se tiver tudo ok, eu vou liberar a prolactina, que vai... Finalizar a produção de leite. Finalizando que o plantio é extrair direito o leite naquele momento da ordenha. Isso aí. Muito bom. E quais são as dicas que você daria no final desse podcast para que a pessoa consiga saber, além do que a gente já falou das boas práticas, para que ela consiga ter uma vaca produzindo mais prolactina, que ela consiga uma vaca que produza a ocitocina da forma correta, no tempo correto, e ordenhar enquanto essa ocitocina está funcionando, e por fim, como é que ele pode medir para chegar na conclusão que agora ele consegue produzir prolactina na vaca dele? É isso aí. Então, medindo, que é o que não se faz hoje, não se mede, né? Hoje, raramente você vai chegar numa fazenda e ela vai ter um relatório do equipamento de ordenha. Então, realmente o primeiro, falando, agora é muito sério, né? Eu acho que a partir de agora a gente começa, todo o tempo foi sério, mas eu acho que assim, a gente precisa criar parâmetros e falar na linguagem do produtor. Então, hoje a gente precisa de forma simples. Primeira coisa, capacidade de bomba. A minha bomba de vaca tem que ser suficiente para comportar a minha máquina de ordenha, tá? Segundo, regulador, que é o complemento da máquina de ordenha. Porque eu posso ter a melhor teteira, melhor pulsador eletrônico, melhor unidade final, se eu não tenho capacidade de bomba e capacidade de regular essa bomba de vácuo, minha ordenha está errada. Como que o produtor visualiza isso? É o teste mais fácil que ele pode fazer andando na fazenda. Ele deveria, amanhã de manhã, quando ele ligar o equipamento de ordenha, quando ele te achar que o equipamento está em pleno funcionamento, ele deveria abrir um dos conjuntos, olhar para o relógio e a queda não deveria ser superior a 2 kPa. Se caiu mais que 2 kPa, eu não tenho capacidade de bomba ou o meu regulador não está bem posicionado. Mas, provavelmente, 80% dos casos eu não tenho capacidade de bomba. E aí, nós não podemos pensar em dar sequência nessa fazenda sem fazer a troca do equipamento de ordenha. E tem uma regrinha básica para a gente falar assim, tantos litros para cada conjunto, para sistema fechado? Tem. Eu posso falar para vocês agora um pouco, mas a gente vai deixar esse material, vai estar disponível, né, para a Companhia do Leite estar compartilhando. A gente vai estar evoluindo nesse material, inclusive com parceria com os laticínios para estar compartilhando. Mas hoje, basicamente, vamos pensar que eu preciso de uma reserva, né, que se gira em torno de 400 a 500 litros de leite para uma ordenha convencional, e eu preciso mais 100 pontos por conjunto. Tá? Isso dentro de uma normativa europeia. A normativa americana, às vezes o pessoal estranha um pouco mais, porque o vácuo, ela pede mais capacidade de bomba, mas daí a gente volta e meia, vai estudar de novo e vai entender. E é importante a gente falar sobre esse tema. Quando eu trabalho com uma tubulação de 50 milímetros de cano de leite, a regra é mais ou menos essa que eu falei. Eu preciso 300 mais 100 por ponto. Tanto para limpeza quanto para ordenhar. Quando eu saio de uma tubulação de 50, e a gente tem muitas fazendas saindo para 63, para 70 milímetros cano de leite, eu tenho que entender que a partir desse momento eu preciso de uma capacidade maior para lavar o meu equipamento de ordenha do que por ordenhar. Então, por isso que realmente a normativa americana é muito mais agressiva. Por quê? Porque os americanos são canos de uma polegada. Então, hoje a gente fala aí, a partir de um cano de 63, eu tenho que pensar pelo menos 1.000 de reserva mais 25 kPa por ponto de ordenha. Por isso que a gente precisa. Fica bem agressivo. Fica bem, não é que fica agressivo, eu estou bem dimensionado. E a gente tem esse desafio. E a gente vê, por exemplo, assim, muitas vezes a gente está falando de bomba de vácuo, mas vamos traduzir isso aí em número, que eu acho que é o mais prático. Porque eu não estou dizendo que o produtor vai investir 7, 8, 12 mil reais numa bomba de vácuo, é barato. Mas se eu for fazer a pergunta, quanto que custa a vaca dele hoje? Basicamente, essa bomba. Essa bomba. Se eu perder uma vaca... E um detalhezinho, né? Não adianta diminuir a polia para rodar mais rápido, não. Não, tem outra coisa também que eu sempre falo, que eu brinco que o pessoal fala que é matemática. E eu sempre falo, quem instala a máquina de ordenha é o matemático.
Tá? Eu brinco que eu sou matemático. Nosso trabalho é biologia. Mas mesmo assim, às vezes eles erram na matemática. Porque, não, o produtor está com falta de capacidade de bomba. Eles vão lá e aumentam o vácuo. Então tá com 47 e aumenta para 50. Não, mas se eu aumentei o vácuo, eu estou mostrando mais ainda a capacidade da bomba. É aí que ela não tem capacidade, né? Quando mais eu aumento o vácuo, mais eu estou tirando capacidade de bomba. Quanto mais eu trabalho com vácuo mais baixo, mais você eu trabalha ela mais no talo. Mais no talo. Então, e é importante. Eu acho que esse é um material que, pelo menos o básico, a gente sabe que tem vários checklists, que eu posso entrar numa revisão manual, né, a revisão da ordenha em si. Eu tenho que ver reserva real, reserva manual, reserva efetiva. Mas, basicamente, se eu abrir um conjunto e caiu mais que 2 kPa, ponto, alguma coisa está errada, eu preciso fazer essa revisão. E aí, claro, depois eu preciso declividade do cano de leite, parâmetro de extração, e tudo isso é o que a gente vai estar conseguindo medir hoje, né, com essa ferramenta, né, que eu acho que vai ser super importante para nós aí, tanto não só para técnicos, mas para produtores, mas eu falo principalmente hoje, eu acho que a ferramenta do MilkSat vai ser, junto com a Companhia Leite, vai ser muito importante para o laticínios entender o que ele precisa para baixar a CCS. Que eu acho que é o fundamental, né? Eu acho, volto a dizer, se esse tema não fosse importante, eu não estaria aqui, eu estaria vendendo vacinas. Mas a gente sabe que esse tema é muito importante. E não que vacina não seja importante, mas as coisas trabalham em conjunto. Em conjunto, né? E acaba que você precisa de fazer. E, de fato, assim, quando você começa a pensar que tipo de vaca que você tem, qual a raça do rebanho, mas o tipo de teteira, e se o cano é de 50 milímetros, se o cano é de 60 milímetros, se você tem reserva de vácuo, se depende de como é que você limpa, depende do fluxo da sua vaca. Imaginar que o produtor vai conseguir entender disso tudo para uma vez a cada 6 meses pensar em como vai regular o equipamento é loucura, né? É a mesma coisa que você aprender de mecânica tudo para poder fazer o negócio no seu carro, né? Não, bota o mecânico para fazer isso. É aquilo que você estava falando do técnico. E de fato tem isso. E MilkSat traz isso para a gente, inclusive ao longo de todo o tempo, para você saber quando chamar o mecânico. É isso aí. Então isso é uma coisa muito bacana mesmo. Queria saber do Walter, mais do Samuel, se temos mais alguma coisa a complementar, porque senão eu vou fazer aquele fechamento. Não, acho que o Ciro já explicou bastante e o MilkSat vem para isso aí, para mostrar esse número, para a gente entender que nossos equipamentos, né? Então, eu acho que o Samuel, o Daniel e o Ciro têm muita experiência de campo aí, a gente tem enxergado o quê? Quantos produtores tem aquela história de conta? Eu comecei com 200 litros e tá com 1.500 hoje, 3.000. E o equipamento de ordenha é o mesmo. As vacas dele mudaram. A média que ele tinha das vacas era 10 litros. Hoje ele está com vaca de 30. O equipamento é o mesmo? Será? E essa dúvida aí o MilkSat consegue te responder. Muito bom. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que existe, obviamente, um equipamento, existe o número que tem que ser medido por uma pessoa capacitada para medir isso e avaliar, e ser o mecânico do ordenha. Mas a gente nunca pode deixar de fazer o básico bem feito com a nossa vaca. Tem que ter rotina, tem que fazer tudo bem feito com ela. Que só de fazer isso, a gente já tem um ganho fantástico dentro da fazenda. Beleza. Ciro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui pra gente. Walter, que bom ter você aqui de novo. Eu que agradeço, pessoal. E você, Samuel? Some não. Fica com a gente. Você faz muita falta aqui. Então, por favor, apareça mais. Pode deixar. Mora muito longe, né? Aí fica difícil. Mas que bom que fez quando você está aqui com a gente. Então, de verdade, muito obrigado. Espero que você venha aqui outras vezes. E com certeza, hoje, os loucos estão falando mais de ordenha. A gente está prestando mais atenção nisso e a parceria vem por causa disso. E com certeza você pode ter certeza que você é um dos principais elos aí que conseguiu educar a gente e fazer com que a gente trabalhasse junto. Então, é muito satisfeito. A gente tem, são pequenos detalhes que marcam a diferença na nossa vida, né? E essa semana a gente estava numa fazenda que eu fui regular o fluxo da extração e eu cheguei lá e já estava regulado. E eu falei, cara, há 5 anos atrás isso era impossível, o padrão era outro. E hoje já tem gente fazendo isso e nesses números aí. Então isso também para nós é muito gratificante e compartilhar, né? Eu acho que compartilhar para
para crescer com esse conhecimento é o fundamental nesse momento que a gente está vivendo da pecuária de leite no Brasil, né? Principalmente nesse desafio que se chama CCS. Com certeza, né? A qualidade do leite melhora em todos os aspectos, né? Menos na questão da CCS. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, um episódio curto, direto ao ponto, trazendo para você tudo sobre ordenha, falando de ocitocina, que provavelmente você já está acostumado com isso, se não, agora está, e a tal da prolactina, que é mais uma aí para você poder se lembrar naquela hora que você estiver fazendo ordenha. Então eu queria te agradecer, você que está aí escutando ou assistindo a gente no YouTube. Espero você segunda-feira que vem, 7h da noite, porque você sabe, né? Tem mais um episódio para você aqui. Um abraço e até a próxima.